Olá! Hoje a Lapão vai falar um pouco sobre a doença de Chagas. Ela é uma patologia que acomete mais de 1 milhão de brasileiros e foi inicialmente descrita pelo médico sanitarista Carlos Chagas, um brasileiro. O agente etiológico da doença é o protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Ele parasita insetos da subfamília dos Triatominiae, também chamados de triatomíneos ou barbeiro. Dentro do ciclo da doença, tem-se diversas formas do parasita. Em resumo, 1. O ser humano é picado pelo triatomínio, que defeca enquanto faz a hematofagia. As fezes do barbeiro contêm tripomastigotas metacíclicas, que podem entrar no organismo pela própria ferida da picada, por mucosas ou pela conjuntiva. 2. As tripomastigotas metacíclicas invadem o tecido e se diferenciam em amastigotas e começam a se multiplicar. 3. Depois de certo tempo, essas amastigotas amadurecem e se transformam em tripomastigotas, causando a lise da célula em que estavam, indo parar na corrente sanguínea. 4. A partir da corrente sanguínea, essas tripomastigotas podem ir parar em diversos tecidos e então se diferenciar em amastigotas intracelulares e formar ninhos. 5. Também é possível que parte das tripomastigotas sejam ingeridas pelo vetor, quando esse pica o hospedeiro definitivo, o ser humano. 6. No organismo do vetor, hospedeiro intermediário, as tripomastigotas se diferenciam em epimastigotas. Ocorre a reprodução binária do protozoário e formação de novas tripomastigotas metacíclicas. Como dito anteriormente, o protozoário pode ir para vários tecidos. Sabe-se que ele tem tropismo pelo tecido muscular esquelético cardíaco, pelo tecido de parte do trato gastrointestinal, exemplo, esôfago e cólon, além de poder infectar o sistema nervoso com ênfase nos astrócitos. Sobre a presença de protozoários no coração, ela se dá principalmente na forma de ninhos de amastigotas. A presença desse micro-organismo no tecido cardíaco induz uma resposta imunológica, principalmente à inflamação, que pode levar à formação de edema entre as células cardíacas, dissociando-as. Ademais, as citocinas, quimiocinas e outras substâncias podem ter efeito citotóxico, de forma que as células cardíacas morram no processo. Essas células mortas podem ser substituídas por tecido conjuntivo fibroso, uma vez que são pouco lábeis. Esse tecido fibroso apresenta menor capacidade de contratilidade, além de dificultar a condução do potencial elétrico por entre as células saudáveis. Nesse sentido, o coração do paciente pode começar a trabalhar menos do que deveria. Logo, ele pode desenvolver uma insuficiência cardíaca associada à doença de Chagas. Além do coração, como já dito, o tripanossoma também pode acometer o trato gastrointestinal, mais especificamente o plexo mientérico, de forma que a inervação da camada muscular do cólon ou do esôfago seja prejudicada. Nesse sentido, a motilidade, o funcionamento dos esfíncteres e o próprio diâmetro dos órgãos são alterados. A dilatação do cólon, o megacólon chagástico, pode levar à constipação. Enquanto isso, o megaesôfago pode contribuir para episódios de engasgo e disfagia. Tendo em vista o caráter sistêmico da doença, o protozoário também pode acometer o sistema nervoso, podendo levar à morte de neurônios, distúrbios do sistema nervoso autônomo e periférico. Ademais, pode causar meningoencefalite em pessoas imunocomprometidas. Além disso, pode influenciar no sistema imunológico e favorecer o infartamento de linfonodos. Tendo em vista o funcionamento da patologia, é possível afirmar que o paciente com doença de Chagas vai apresentar diferentes sintomas em diferentes fases da patologia. No caso da doença de Chagas, em fase aguda, o paciente pode apresentar sinal de Romanã, edema periocular unilateral, febre prolongada, 7 dias mais, dor de cabeça, fraqueza intensa
inchaço no rosto e pernas, lesão semelhante a furúnculo, infartamento de linfonodos. Já na fase crônica, o paciente pode apresentar cardiomegalia, insuficiência cardíaca decorrente da destruição de cardiomiócitos, megacólon e megaesôfago. Durante a anamnese, além dos sintomas, é necessário perguntar ao paciente sobre suas condições sociais, pois pessoas que moram na zona rural ou pouco urbanizada e em casa de taipa estão mais sujeitas à picada do mosquito. Também é preciso perguntar sobre as refeições do paciente, pois existem casos de doenças de Chagas por ingestão do protozoário em açaí. Nesse sentido, é necessário orientar ao paciente que utilize roupas fechadas e compridas ao perambular por áreas rurais ou de floresta. Além disso, é recomendado utilizar tela de mosquiteiro ao dormir, bem como verificar a procedência dos alimentos consumidos. Por hoje foi isso, não se esqueça de ficar atento às nossas redes sociais e aos novos vídeos do canal. A Lapan agradece sua atenção.